Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória de São Domingos de Gusmão, um grande reformador da igreja. Quem foi São Domingos de Gusmão? Domingos foi o último de 3 filhos de um casal muito católico espanhol, principalmente a mãe. O irmão mais velho foi ordenado sacerdote e morreu em odor de santidade. E o segundo irmão, juntamente com a sua mãe, foram beatificados pela igreja. Então vocês podem ver o grande berço católico no qual São Domingos de Gusmão nasceu. O pai era militar, mas não ficou reconhecido pelas suas virtudes. Entenda, não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que era um pecador. Simplesmente que a mãe, sim, era conhecida pelas suas virtudes. Os 2 filhos, sim. E por que é que eu enfatizo isso, meus santos? Porque muito provavelmente, se nós não tivéssemos tido aquela mãe na família, nós não teríamos hoje um São Domingos de Gusmão para celebrar. Então, a importância da presença da mãe na casa, no lar. Quando nós falamos isso, não estamos querendo desmerecer a mulher, simplesmente dizer que trabalhar seria pecado. A questão não é essa. A questão é que a mãe é mais do que nunca aquela que tem acesso ao coração dos seus filhos. E quando uma mãe se ausenta da casa, a família perde muito, infinitamente mais do que ganha. Então, sem sombra de dúvida que as mães católicas procurem se fazer presentes em suas casas o máximo possível. Pois bem, nós retornemos aqui para a história de São Domingos. Então, São Domingos foi esse 3º filho e o pai motivou muito os seus estudos. Foi um menino culto, um rapaz culto, estudado, mas que nunca deixou a caridade. Interessante que já na época de estudante, ele vendeu muitos dos seus bens, estudando fora, lá os bens que ele dispunha no seu quarto, ele vendeu os seus bens e os seus pergaminhos, isto é, os seus caros livros, para que ele tivesse fundos, para que ele tivesse recursos com que ajudar os pobres. Então aqui nós vemos que era um rapaz que queria ser caridade, que queria ser para os outros, que queria ser um instrumento de Deus para os outros. Meus irmãos, nós precisamos tomar consciência disso, que é princípio de santidade. Eu não sou para mim. Se você começar pouco a pouco a rezar sobre esta realidade e pedir a Deus que conceda a você esta graça, isso é caminho de santificação. Isto é, eu não existo simplesmente para as minhas preocupações, para os meus afazeres, mas eu preciso ser para o outro, por causa do outro com O maiúsculo, que é Jesus, que é Deus. Então São Domingos, ele ali nos seus estudos, mas tinha um rapaz culto, dedicado à vida intelectual, mas tinha muito forte, muito claramente esta realidade. A minha vida, porque eu sou cristão, porque eu sou católico, a minha vida precisa ser um dom. Por quê? Porque assim foi a vida do meu Senhor. Ele não viveu para si, ele viveu para os outros. Ele teve uma pró-existência.
De modo que se eu quero existir como o meu Senhor, eu preciso ter uma pró-existência, viver para o outro. Pois bem, então, estava ali São Domingos, na sua vida de caridade, vida de oração, que muito foi influenciada pela sua mãe. Ele então decidiu que ele queria viver esta realidade de entrega de uma maneira radical. Ele queria ser padre. Ele queria se consagrar totalmente a Deus. E aí então, com 24 anos, não obstante a má vontade, as objeções do seu pai, que queria que ele fosse militar, que ele tivesse uma vida grande e gloriosa, ele foi ordenado, se fez religioso, viveu uns 7 anos nesta vida, até que ele percebeu, assim como recém-ordenado, até que ele percebeu que Deus o chamava a uma vida de uma entrega ainda mais radical. Aqui é interessante, meus santos, se você quer perceber, se você quer um sinal de que você está no caminho da caridade, no caminho do amor, você vai perceber que existe no seu coração uma santa inquietação. Isto é, você sempre vai querer se doar mais. Se você estiver satisfeito com o seu limite de doação, eu não estou dizendo que necessariamente você tenha que se doar mais. Eu só estou dizendo que se você estiver satisfeito, isso não é um bom sinal espiritual. Porque mesmo que você não tenha mais o que dar, nem em que se doar, digamos que você estivesse numa situação assim, sempre haveria um desejo de a Deus amar mais e por Deus amar mais. Vocês lembram aqui de Santa Teresinha do Menino Jesus? Já na 7ª morada, isto é, no auge da perfeição da santidade, ela dizendo: Senhor, se no inferno eu pudesse te amar, eu queria ir para o inferno, porque eu soube que lá ninguém te ama. Então, se lá ninguém te ama, eu queria ir para lá, naquele lugar de dor, de sofrimento, mas que lá pelo menos eu te amasse. Vocês percebem aqui este desejo de se entregar mais, de amar mais, de fazer com que o Senhor seja mais amado, de procurar algo que dê mais glória a Deus. Pois bem, então no coração daquele jovem sacerdote brotou esse desejo. Ele queria então se gastar, se entregar e se perder evangelizando os bárbaros. Então ele foi em peregrinação a Roma, saiu da Espanha e foi para a Itália, para pedir a bênção do Papa para aquele projeto que, segundo ele, o Espírito Santo lhe inspirava. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver um outro sinal da santidade: o desapego, inclusive, das suas ideias e dos seus gostos. Não apenas o desapego dos bens, não apenas o desapego da vida, mas o desapego das ideias. Ele tinha no seu coração o desejo de sair para evangelizar os bárbaros. Lá chegando, o Papa disse: vai evangelizar os cátaros na França, nós estamos precisando mais. Isto é um bom propósito, mas eu vejo uma maior necessidade você evangelizar os hereges cátaros, os pseudo-cristãos, pseudo-católicos, falsos católicos, os cátaros que se diziam puros na França. Vá evangelizá-los. E ele
se desapega dos seus planos e vai então, ele tinha 31 anos, e vai para a França evangelizar os cátaros. Quem eram os cátaros na França? Primeiro, a França estava tomada por esses hereges que eram grandemente considerados na França. Por quê? Que a situação aqui é meio complicada. Os padres católicos, o clero católico, ortodoxo, isto é, de doutrina correta, eles tinham uma vida claramente não virtuosa. Dados aos prazeres, claro que não todos, mas muitos, dados aos prazeres carnais, ao desejo de carreira, ao apego ao dinheiro, à bebida, a bailes, festas. Então isso eles eram da doutrina correta. Eles ensinavam o que era correto, mas eles não eram virtuosos. E os cátaros, eles tinham uma vida aparentemente virtuosa. Isto é, eles eram, este nome, cátaros, eles receberam do povo. Cátaro quer dizer puro. O povo chamava aqueles hereges de puros, porque eles viviam na pobreza, em austeras penitências, eles se abstinham da vida sexual e, já vamos vendo aqui, a clareza do erro deles. Eles se entregavam até mesmo ao suicídio, isto é, eles morriam de fome. Por que tudo isso? Aí vejamos a maldade daquela atitude, tirando o suicídio, aparentemente virtuosa. Para eles, a matéria era má. E existiam dois princípios, um princípio bom, Deus, e um princípio mau. E este princípio mau era responsável pela matéria. Então o corpo era mau, deve morrer, seja pelo suicídio violento, seja pelo suicídio mitigado por meio da fome. O corpo tem que ser castigado porque o corpo é mau. Este não é o princípio de penitência do católico, de que o corpo é mau, a matéria é má. Os sacramentos são maus, porque os sacramentos são materiais. Isto é, tem um princípio de matéria em todo sacramento. Então os sacramentos são maus. O sexo era mau, porque é matéria, consequentemente, era por isso que eles viviam, eles não fomentavam o matrimônio, porque o sexo era mau, já que a matéria é má. Então vocês percebem aqui que a maldade, né, desse pensamento, e que ia afastando o povo da vida sacramental, ia destruindo as famílias e muitos cristãos que se entregavam ao suicídio. Por quê? Porque tudo que era material era ruim, era mau, era danoso. E isso, meus santos, a França tomada por este pensamento. E vai então, São Domingos, nesta batalha aparentemente já vencida pelo inimigo, porque ele era apenas um. O companheiro que foi com ele para essa missão morreu, e ele ficou sozinho nessa missão. E aí então, é aquela conhecida história de que Nossa Senhora se apresenta a ele, aparece a ele, e dá a ele o rosário como instrumento de evangelização. Por meio da oração, da recitação piedosa do rosário, ele ganharia muitas almas, muitas pessoas para Deus. E nós estamos aqui, meus santos, São Domingos nasceu
no dia 24 de junho de 1170. Então nós estamos aqui no século XII, meados do século XII, início do século XIII. E São Domingos usou o terço, nós temos vários relatos sobre isso, até mesmo de exorcismo, seja pela recitação, seja que ele colocava o terço sobre o possesso e rezava sobre ele. Nossa Senhora disse que por meio do Santo Terço, da oração do terço, ela concederia uma fecundidade extraordinária, e que nós vimos que São Domingos extraordinariamente convertia as pessoas. Por quê? Porque por elas antes ele rezava. Aqui, meus santos, primeiro que aquela fecundidade extraordinária era claro, existia algo extraordinário ali, porque ele sozinho não poderia fazer aquilo. E ele sempre reconheceu que aquela fecundidade ele recebeu por graça de Nossa Senhora, por meio da oração do Santo Terço. O que é que isso, meus santos, hoje, no dia de São Domingos, deve nos ensinar? A ter uma devoção maior ao Santo Terço, a ter uma devoção maior a Nossa Senhora, de, por meio da recitação piedosa do terço, nós colocarmos nas mãos de Deus, por meio da Virgem Maria, as nossas necessidades, às vezes tão além das nossas capacidades, situações para as quais nós não vemos muito sucesso, mas que nós confiantemente colocamos nas mãos da Virgem Maria e dizemos: minha mãe, toma conta dessa situação, toma conta dos meus filhos, eu não sei como evangelizá-los, eu não sei como ganhar o coração deles, mas a senhora consegue. Eu não sei, minha mãe, como conseguir a conversão da minha esposa, do meu marido, mas a senhora pode, minha mãe. Eu não consigo, minha mãe, vencer, eu não tenho conseguido vencer este pecado ao qual me sinto amarrado, amarrada, mas eu coloco em tuas mãos, minha mãe, esta situação, para que eu liberta, possa melhor servir e amar o teu filho. Então, meus santos, um primeiro conselho espiritual que eu dou a vocês nesse dia de São Domingos é ter uma maior devoção ao Santo Terço. Mas, padre, o que é o terço? O terço, eu vou apenas rezar Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, crê em Deus Pai. A questão aqui, meus santos, não é a oração em si, que já é grandiosa, que nós poderíamos ver a grandiosidade da oração em si do Santo Terço. Mas a questão aqui está também na obediência. Se nós católicos, nós temos exortações e exortações, conselhos e mais conselhos, mandatos e mais mandatos de Nossa Senhora para que rezemos o terço. E a pergunta é: todos nós, católicos, rezamos todos os dias o terço? Se nós rezássemos todos os dias, não tenham dúvidas de que seríamos mais dóceis à vontade de Deus e veríamos mais a graça de Deus, graças espirituais acontecerem na nossa vida e na nossa família. E olha que eu estou falando aqui o terço, eu não estou falando o rosário, estou falando apenas o terço. Ora, se pudéssemos rezar 2 terços, ou 3 terços, ou 4 terços, infinitamente melhor seria. Então, primeiro, esta obediência. A minha mãe me tem mandado. É interessante, né? Assim, se um filho vier e disser assim: olha, a minha mãe me manda lavar os pratos, e eu digo que não vou. A minha mãe me manda varrer a casa e eu digo não vou. E todo mundo vai ver que isso é muito feio. Um filho que desobedece constantemente a sua mãe. A minha mãe, há 2000 anos, ou pelo menos há 16 séculos, me manda rezar o terço e eu não rezo.
me manda rezar constantemente e eu não tenho rezado. Quer dizer, é uma desobediência obstinada de algo que não me custa tanto, só um pouco de obediência e docilidade. Pois bem, o segundo ponto que hoje esta memória nos recorda é a necessidade de santos sacerdotes. Imagine, os cátaros, eles tinham um sucesso tão grande, porque a sua aparente virtude lhes dava acesso à alma das pessoas. E o clero católico não tinha sucesso na evangelização, não tinha fecundidade nenhuma por causa do mau exemplo da sua vida. Então rezemos pelos padres, pelos sacerdotes, para que sejam virtuosos, para que sejam santos e para que assim eles tenham acesso ao coração dos fiéis, para que assim eles obtenham maiores graças de conversão. Então que hoje, quando você for rezar o seu terço, ou mais um terço que você for rezar, que você se recorde também, dentre as outras intenções, dos sacerdotes, para que sejam como São Domingos, para que sejam como São Francisco, santos reformadores da igreja. São Francisco e São Domingos, até quando nós rezamos a ladainha, nós dizemos os dois, né? São Francisco e São Domingos. Por quê? Porque são os dois grandes reformadores da igreja neste período. Um, de uma maneira especialíssima pela pobreza, outro, pela maneira especialíssima pelo ensino. Embora São Francisco de Gusmão também fosse pobre, mas se dedicou muito ao ensino. E São Francisco de Assis se dedicasse à pregação, mas é claro, viveu profundamente a pobreza. Que hoje, meus santos, nos agarremos ao Santo Terço e nele intercedamos pelos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.